Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha só, prestem atenção. Hoje nós vamos lembrar o que é um verbete, tá bom? Que vocês já viram isso no ano passado, nós já falamos isso também esse ano, mas nós vamos só relembrar, tá bom? Verbetes de enciclopédia são textos que expõem informações relevantes e essenciais sobre qualquer assunto, sobre um determinado assunto, certo? E, em geral, eles são estruturados em parágrafos, mas podem assumir outros formatos, como de infográfico. Por exemplo, nesses textos podem ser empregadas diversas estratégias para expor informações como uso de parênteses ou uso de travessões para destacar os conceitos e os exemplos, certo? O emprego de locuções explicativas. Quais são as locuções explicativas? Ou seja, isto é, tá bom? E também para a separação do texto por meio de subtítulos. Na página de número 51, que é o dever de casa, nós vemos um tipo de verbete. Porém, eu vou relembrar para vocês o que é coesão antes de darmos início. Coesão é uma espécie de quê? De costura, que ela acontece com palavras em um texto. Os pronomes, por exemplo, meus amores, são usados para estabelecer uma conexão entre as partes do texto, substituindo os substantivos ou mesmo as ideias, para que as palavras do texto não fiquem tão repetitivas, correto? Então, amores, prestem atenção. Na página de número 51, nós temos falando sobre o golfinho, certo? Aí aqui, ó, verbete enciclopédico. Golfinhos em miniatura. Aqui, amores, estamos falando, é como se eu estivesse fazendo uma pesquisa, certo? Aí aqui ao lado tá escrito boto, toninha ou golfinho. O que é isso daqui? É um boto, um toninho ou um golfinho? Golfinho. Aí eu vou ver, ó. São nomes populares e variam de região para região. Ou seja, este animal, ele é um boto, ele é um toninho e ele é um golfinho, tá bom? Então, depende do lugar onde ele se encontra, da região onde ele se encontra. Uma mesma espécie pode ser conhecida como boto no sul e golfinho no norte. O fato é que todos os animais que recebem estes nomes fazem parte de um grupo denominado cetáceos odontocetos. Ou seja, mamíferos aquáticos, que passam toda a sua vida na água e que possuem dentes diferentes das grandes baleias. Aí aqui nós temos tudo a respeito deste animal, tá bom? Nós temos aí o nome científico dele, a localização, se eles são predadores ou não, tá explicando tudo, peso, tamanho, o habitat, certo? Onde vivem. Então, o verbete enciclopédico serve para isso, tá? Aí tem todo esse texto aqui falando sobre este animal. Aí vocês vão ler este texto, tá bom? Enciclopédico, esse verbete enciclopédico. E vocês vão começar a responder a página 52 até a página de número 54. Tudo a respeito desse texto. Aí aqui tá, o texto lido é um verbete enciclopédico. Que relação há entre esse texto e a notícia lida na página de número 49? Você vai lá na página de número 49. Vamos lá na página de número 49. Está falando sobre uma notícia falando sobre a toninha, que é o mesmo animal, certo? Que está aqui no verbete enciclopédico. Aí o que você vai colocar?
né? Ambos os textos estão falando de quê? Do mesmo assunto, certo? Que assunto seria este? As toninhas ou golfinho, certo? Relacione as funções dos gêneros textuais correspondentes. Aí na letra A, notícia, e B, verbete enciclopédico. Vocês vão ler essas duas frases e vão nomear e vão colocar se é letra A, se se a frase for correspondente à notícia, vocês vão colocar a letra A. Se for correspondente ao verbete enciclopédico, letra B, certo? Aí aqui está falando sobre a função social dos textos. Vocês vão ler sobre a função essencial, social dos textos e vão responder as questões, tá bom? Aí, vocês vão marcar X na número 4. Na número 5, está falando bem assim da página de número 53. A notícia e o verbete exigem do leitor uma mesma ordem de leitura? Converse sobre isso com os colegas e professores. Isso daqui é para ter uma conversa, tá? Olha só, gente, a notícia é o quê? A leitura, certo? É uma leitura que começa pelo quê? Pelo título e depois lê-se cada parágrafo na ordem em que eles aparecem, certo? E o verbete não. O verbete, a leitura não é linear igual à notícia. Em geral, espera-se que o leitor inicie-se sempre a leitura pelo título. Mas os subtítulos podem ser lidos na ordem escolhida por ele, certo? Não tem aquela ordem, ó, parágrafo embaixo de parágrafo, tá bom? Não é linear a leitura dele. Aí, vocês vão ler esse trecho aqui e vocês vão circular o termo científico, certo? Ou seja, o nome que se dá a eles, a esse animal. E vai sublinhar a explicação. A explicação vem depois do nome científico. Pega essa dica aí, tá bom? Aí você vai sublinhar. Qual é a expressão usada para iniciar a explicação? A expressão utilizada para iniciar a explicação. Lembrando, você vai circular o nome científico. Logo após vai vir uma expressão. Que expressão é essa? É uma locução explicativa, tá bom? E as locuções explicativas eu já falei no início do vídeo. É ou seja, ou isto é, tá bom? Muito bem. Na letra D, na notícia há uma explicação parecida. Releia o trecho. Aí vocês vão reler esse trecho, vão sublinhar a explicação, certo? E a explicação, ela está entre parênteses, ok? Que recurso foi empregado para apresentar essa explicação? Eu acabei de falar, tá bom? O que é que você utilizou? Aí aqui está escrito bem assim no rodapé, em textos em que predomina a transmissão de informação. Então tá aqui, ó, em textos em que predomina a transmissão de informação, é comum o emprego de recursos para apresentar conceitos e explicações. Sinais de pontuação, como parênteses e travessão, e as locuções explicativas, como ou seja, ou isto é. E para finalizar a página de número 54, de dever para casa também, que as páginas de número 55 até a página de número 59, nós vamos fazer aqui em sala de aula, tá bom? Olha só, vocês vão ler os títulos e subtítulos do verbete na questão de número 7. Aí tá falando aqui, ó, copie os títulos e os subtítulos nas colunas correspondentes do quadro a seguir. Qual é o título? Golfinho em miniatura. O subtítulo? Aí tem os subtítulos aí, ó, localização, predadores, tá bom? Peso e tamanho. Ótimo, esses são os subtítulos. Agora, subtítulos com curiosidades.
está do outro lado. Que é o boto, toninha ou golfinho? Uma pergunta. Aí vocês vão colocar o quê? São o quê? Filhotes, tá? O boto, toninha ou golfinho são filhotes. B de bola. O que você observou para diferenciar os títulos e subtítulos? Amores, para diferenciar os títulos e subtítulos, vocês devem observar o quê? Os tipos de letras em destaques. Além de ficar atentos ao conteúdo, tá bom? Então tem essa diferença aí. 8. Observe este mapa e faça o que se pede, ó. Vocês vão observar este mapa e vão fazer o que se pede. O que está representando no mapa? No mapa está representando uma região aí. Que região é essa? Vou dar uma dica, é uma região litorânea, tá? E ela abrange 2 países, ok? Aliás, 3. Abrange 3 países aí, vocês vão colocar aí, tá bom? Que é uma região litorânea que abrange o quê? Um país, parte de outro país e de outro país. São 3 países. Vocês vão ver aí no mapa quais são os países. B de bola. O que indica a faixa na cor mais escura? Aí vocês vão ver aí, de acordo com a legenda, o que indica a faixa de cor mais escura? Ela identifica o quê? A região que está o quê? Aí tá escrito aí até na legenda, tá? Aí aqui, ó, no rodapé tá escrito bem assim. Em geral, o verbete enciclopédico ele é estruturado em parágrafos, os quais apresentam as informações detalhadas e mais relevantes sobre o assunto. O texto lido, entretanto, adota outro formato, o de infográfico, aliando texto escrito e imagens, ok? Agora, nós temos na página de número 55, falando sobre coesão novamente, certo, meus amores? Então, nós vamos fazer a página de número 55, 56, 57 e 58 aqui na sala de aula, certo? E na página de número 59, nós já vamos entrar em variação linguística, certo? Que é o quê? A pronúncia de algumas palavras podem variar de uma região para outra, igual juntamente com os animais, né? Igual mesmo, boto, toninho ou golfinho. Dependendo da região, ele dá-se um nome diferente, tá? Então aqui, ó, a pronúncia de algumas palavras pode variar de região para outra região do país, dos falantes de uma classe social ou de outra, entre outros fatores. Por exemplo, pode-se ou não pronunciar a letra U de uva após o que em algumas palavras como liquidação, líquido e liquidificador, certo? Então, aqui na página de número 58, palavras com QU. Então tá muito fácil essa atividade. Quem tiver dúvida pode me procurar, tá bom, amores? Que eu estou aqui pra tirar a dúvida de cada um de vocês, ó. Beijo, beijo no coraçãozinho e até a próxima aula. Tchau, tchau.